pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Gi. Hoje é o dia do quadro Escuta Só Vou Te Contar. Hoje é o dia do continente americano no nosso especial Cultura pelo Mundo. Já temos a África, já temos a Oceania e hoje o continente americano. Vamos assistir? O continente americano. Espanhóis, portugueses, ingleses e franceses deram início há mais de 500 anos a uma corrida por terras que resultaria na descoberta do continente americano. Ele é o segundo maior continente do mundo, ficando apenas atrás da Ásia. Está dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. A América Latina engloba todos os países da América do Sul e Central, em conjunto com o México, enquanto a América Anglo-Saxônica conta apenas com Estados Unidos e Canadá. O que diferencia os países da América do Norte e da América Latina foi o tipo de colonização. A língua predominante na América Latina é o castelhano, exceto no Brasil, onde o idioma português é a língua oficial. México. Embora destaque-se economicamente entre os países da América Latina, o México está localizado na América do Norte e faz fronteira com os Estados Unidos, Guatemala e Belize. A cidade do México, capital do país, é a mais antiga das Américas. Isso porque, no ano de 1519, quando o espanhol Hernán Cortés chegou ao lugar que hoje é a capital mexicana, esta já era considerada como a maior capital do planeta. Por ser uma cidade tão grande, na cidade do México não se fala somente o espanhol, e sim mais de 10 línguas originárias dos antigos povos indígenas. No México, o Dia dos Mortos é celebrado em 2 de novembro e é uma das datas mais especiais do calendário mexicano. No ano de 2008, a Unesco declarou a comemoração do Dia dos Mortos como patrimônio imaterial da humanidade. Na gastronomia, a comida mexicana também foi nomeada pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade. Muitos dos pratos da culinária mexicana cruzam as fronteiras e hoje podem ser facilmente encontrados em outros países, como, por exemplo, os tacos, burritos, nachos e a famosa guacamole. Bom, como destaque da culinária mexicana, eu vou fazer tortilhas caseiras. Então, vamos acompanhar o preparo. 250 gramas de farinha de trigo, aí eu vou peneirar para ficar mais fininha a massa, colocando assim, ok? Uma pitada de sal, vou dar uma misturada e vou fazer um buraco no meio, tá? Nesse buraco que a gente faz aqui no meio, eu vou colocar 50 ml de azeite. 50 ml dá mais ou menos 1/4 de xícara, que é essa minha medida aqui. Coloco no meio. E aí, eu vou começar a misturar essa massa. Eu vou acrescentar água aos poucos para poder dar a consistência. Primeiro eu faço aqui uma farofinha com a farinha, o sal e o azeite. E para que essa massa dê a liga perfeita, eu vou acrescentando água aos poucos. Daqui a pouco eu volto. Bom, gente, esse é o ponto da massa, tá? Eu fui colocando água, fui sovando ela, ficou assim. Qual é o ponto? Quando ela desgruda da mão, tá? E aí eu vou deixar essa massa descansando aqui por uns 15, 20 minutinhos. Daqui a pouco eu volto. Bom, a nossa massa já descansou. Essa quantidade que eu citei, dá para fazer quantas bolinhas a gente quiser.
Eu vou separar aqui, ó, em 4 bolinhas de massa e vou abrir para poder virar as tortilhas, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu rolo e vou abrir a massa. Quanto mais fininha, melhor, porque aí a gente tem a tortilha mais saborosa. Essa tortilha, ela acompanha um prato que se chama fajitas, ou farritas, que pode ter o recheio que vocês preferirem. Abri aqui mais ou menos, tá fininha aqui, ó, vocês podem ver. Não tá muito bonita, né? Mas o importante é que elas deem certo na hora de fritar. Na frigideira bem quentinha, sem gordura. Até fazer umas bolinhas marronzinhas. Daqui a pouco eu volto pra mostrar como é que fica. Gente, ó, esse é o ponto. Eu abri mais a minha massa, ela ficou mais fininha. Quanto mais fininha, mais rápido ela cozinha. Um fogo baixinho, cozinhando lentamente. Depois é só rechear com o recheio que vocês preferirem e degustar. Bom, eu fiz um recheio de frango para as minhas tortilhas. Vocês podem fazer o recheio que vocês preferirem. Olha só como fica bonita. Se preferir, pode botar mais recheio. Aí é só degustar. Guatemala. A Guatemala, embora pequena, possui em seu ecossistema 33 vulcões, lagos, florestas tropicais, além de praias, desertos e montanhas. Seu idioma é o espanhol. A cultura da Guatemala foi fortemente influenciada pela civilização maia e pelos colonos espanhóis do século XVI. A influência indígena é também hoje um dos tesouros da região. Atualmente, a capital é a cidade da Guatemala, com belos museus, principalmente o Nacional de Arqueologia e Etnologia. Declarada Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco, a cidade de Antígua, na Guatemala, foi fundada em 1540 e é uma das mais antigas e ricas cidades da América Espanhola. Igrejas e mosteiros riquíssimos, alguns em ruínas, outros totalmente restaurados, multiplicam-se pelas ruas de pedra bem preservadas. A cidade de Antígua, na Guatemala, foi tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Antígua é hoje uma das mais bem conservadas cidades coloniais do mundo e quem passa por lá tem a sensação de que o tempo retroagiu alguns séculos. Há muitos anos, os povos indígenas das terras altas da Guatemala criaram umas bonecas de forma bem simples, para as quais eles deram o nome de bonecas de preocupação. De acordo com a lenda maia, a pessoa preocupada que se mantém acordada durante a noite deve contar a sua preocupação para a boneca e, em seguida, colocá-la embaixo do travesseiro. Assim, eles acreditam que a boneca assume a preocupação da pessoa, fazendo com que ela durma tranquilamente e acorde pela manhã sem a preocupação, podendo assim resolver tranquilamente seus problemas, pois teve uma boa noite de sono. Olá, viajantes! Da nossa caixa do continente americano, eu vou retirar a boneca da preocupação, tradicional da Guatemala. Elas são assim bem pequenininhas e eu vou fazê-las com material alternativo. Então, aqui vamos precisar de palito de picolé, que eu já cortei um pedaço, tecido, linha, agulha. Se você tem facilidade para costurar linha e agulha, no meu caso eu usei uma cola de isopor, que faz o mesmo efeito, né? Eu tinha essa mantinha acrílica para fazer
a cabecinha da minha boneca, tá? Mas se você não tiver, pode usar algodão. Então você pega o algodão, coloca aqui no topo do palito e coloca um paninho, um pano que tem que ser claro, pode ser begezinho como o meu, pode ser branco, ou você amarra ou costura, né? Tanto faz, o meu eu amarrei, e começa a preparar a bonequinha, tá? Já fiz um corte aqui nesse pano, né? Nesse tecido, e vou fazer a roupinha da minha boneca. Como eu falei para vocês, tenho habilidade para costurar? Costura. Não tem habilidade? Cola como eu colei, tá? Aí você faz assim, arruma direitinho, costura ou cola, faz um cintinho, faz um acabamento pro pescoço, né? Aqui, assim. Nesse acabamento do pescoço, vocês também podem utilizar um outro pedaço de pano para prender o bracinho. Nesse caso aqui da minha bonequinha, eu cortei, sabe aquelas xuxinhas de cabelo? Eu cortei para fazer os bracinhos e prendi com o pano, com o tecido aqui. Posso utilizar para fazer os braços um papel retorcido. Faço um papel retorcidinho, coloco na boneca e verifico o tamanho. Se o tamanho estiver bom, tudo bem, senão ainda pode aparar. Depois vocês podem colocar na cabeça da boneca um outro tecido ou até lã, se vocês tiverem lã, para fazer como se fosse cabelo. Depois, para enfeitar, né, para fazer o rostinho, né, eu usei uma canetinha, fiz uma boquinha, uma outra canetinha preta, fiz os olhinhos e tá aqui a bonequinha. Diz a lenda que se você tiver alguma preocupação, você conta para a boneca, coloca debaixo do travesseiro, ela vai ficar com todas as suas preocupações e no dia seguinte você resolve todas elas. Não vale só para criança, não. Adulto também pode ter.